Começa agora Espírito de Mulher. Olá, uma boa tarde a você que já está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Uma ótima tarde para você que está sintonizado, nos acompanhando pela TV Mundo Maior. Uma ótima tarde para nós. Hoje, quinta-feira, estamos aqui ao vivo, 16 horas. É o nosso horário do programa Espírito de Mulher, sempre com muita alegria, com muita disposição para conversarmos sobre temas bastante importantes. Hoje, mais um tema bastante importante para o nosso dia a dia, para o nosso bem viver, para convivermos da melhor forma possível. E já vamos convidando você a participar do programa. Já já a gente vai trazer os telefones, tudo direitinho para você. E hoje nós temos aqui duas meninas muito lindas, muito poderosas, super poderosas, que vão falar de um tema bastante importante, mas antes de nós trazermos para você o tema, nós vamos trazer a frase do dia, para você ir já percebendo do que nós vamos falar hoje. A frase diz o seguinte: a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Isso é uma frase que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 14. E é sobre esse tema que nós vamos falar, mas antes a gente já vai agradecendo toda a nossa produção, né, a Thaís Cabenguele, que é a nossa produtora, a Bruninha Paz, que é a quem permite que nós, através dessa plataforma, possamos trazer esse tema importante hoje. A turma da técnica, que é a Fernandinha Lima e o Rogério Palma, e a Margarete Parpinelli lá ao telefone atendendo você sempre com muito carinho, com muito respeito, sempre atenciosa, simpática, enfim, um atendimento especial para você. E já vamos convidando você também a participar pelo telefone do ouvinte, 0800 979 5011, pelo telefone operadora 11 2457 5011, ou pelo WhatsApp, 11 99643 3827. E se você quiser também compartilhar conosco através do Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior. Bom, o tema de hoje é Setembro Amarelo, um convite para valorizar a vida. Eu confundi aqui o tema com a pergunta. E a pergunta é: isolamento social e coronavírus podem agravar as tendências suicidas? Para falar aqui conosco, para conversar sobre esse tema bastante importante, que é esse mês de setembro, né, o mês mundial da prevenção do suicídio, campanha mais conhecida como Setembro Amarelo, estão aqui conosco a psicóloga Renata Ponce de Leon. Falei certo, Renata? Eu estava preocupada. Falei certo? Falei, né? Certo? Isso, correto. Ponce de Leon Ieno. Isso. Ela é psicóloga clínica e hospitalar, é isso, né? Seja bem-vinda. Correto. Muito obrigada, Isilda. É um prazer revê-la. E a terapeuta queridona, que a gente também, as duas são queridas, mas a Raquel já vem conosco de outros programas, a Raquel Batega. Seja bem-vinda, menina. Tudo bem? Lindas, muito boa tarde a toda a equipe, meninas superpoderosas, a Renata aqui com a gente, a querida Isilda, um beijo, Guilmar, também em férias, sejam doces as suas férias, aproveite, menina, e olha, como é bom poder estar aqui com você, já agradecendo o teu tempo, a tua atenção, que é o que você mais tem de precioso nessa vida, a compartilhar conosco, então muito obrigada, e é bom demais estar aqui com vocês. Pois é, muito bom. Bom, o tema de hoje é um tema ainda que é um tabu, né, gente? Tem sido, né? Mas ainda não acabou, porque a gente ainda fala, eu acho que nós falamos ainda pouco sobre esse tema, né? Esclarecemos pouco sobre isso, mas as taxas continuam crescendo, né? E não tratar um problema não quer dizer que ele vai acabar, né? Que ele vai desaparecer. Então, ao contrário, apenas ele permite a gente permite que ele vá crescendo, né? Assim, vamos dizer, no escuro, né? Ele vai crescendo sem a nossa permissão, né? Então, nós precisamos derrubar esse mito e falar disso. Importante. Então, hoje, falar com uma psicóloga, com uma terapeuta, eu acho que é legal porque vocês vão dar alguns esclarecimentos importantes e orientações importantes para quem está conosco nos assistindo, né? Então, eu acho que vamos falar um pouquinho do que é essa campanha, né?
na verdade, essa campanha é uma campanha de conscientização, é isso, não é mesmo? O objetivo maior dessa campanha é isso, né? Conscientizar as pessoas de que o suicídio não vale a pena, é isso? Começar com você, Renata. Perfeito, Isilda. O intuito é ampliarmos aí a conversa sobre essa temática tão importante, como você mesma mencionou, que ainda, infelizmente, é um tabu. Perfeito. Então, eu acho que é uma coisa de prevenir, de reduzir, né, e até, se possível, quanto mais possível, eliminar isso da nossa sociedade, né, porque além de ser algo que é um equívoco na nossa vida, né, nos traz consequências muito, muito desagradáveis, muito ruins, muito sofrimento, né, mas aí, como que a gente, assim, no Brasil, chega a ser a 32 mortes por suicídio por dia. É uma pesquisa que a Thaís me passou. E 12 mil mortes por ano. No mundo, uma morte a cada 40 segundos, né? Então, esses números, nós podemos dizer que se assemelham a uma pandemia. O aumento do número de pessoas mais ansiosas, depressivas, estressadas, assustadas com essa situação, pode levá-las a cometer o suicídio? E Renata, depois a Raquel participa também, trazendo a sua opinião, tá bom, Raquel? Sim, um momento de pandemia, como citado, Isilda, ele pode trazer um abalo muito severo na vida das pessoas e, por consequência, diversos sentimentos, muitas vezes difíceis de lidar, né? Então, incertezas com relação ao futuro, medos, desesperança, desamparo, e isso sim pode, com certeza, trazer não só o surgimento, como um agravo de transtornos mentais e, consequentemente, em algumas situações, é claro, o comportamento suicida. Porque a pessoa desarmoniza e entra numa sintonia ruim, né? Exato, ocorre um desequilíbrio do ponto de vista psíquico que muitas vezes com o próprio recurso de enfrentamento o sujeito não consegue lidar. Raquel, a quarentena então também, a quarentena é um dos motivos que essa pandemia também complica a nossa vida, né? Como vocês bem disseram, é um momento bastante delicado e a Isilda, ela pegou realmente a palavra que eu gosto muito de definir. Infelizmente, gostar não é bem o termo, mas que define muito bem o momento. Infelizmente, os índices de suicídio apontam para uma pandemia, e o pior de tudo é que essa pandemia ela é silenciosa, né? Muitas vezes escondida, e para acessar realmente as pessoas que passam e precisam ser esclarecidas por isso, como a Isilda começou o programa dizendo, muito bem dito, há um verdadeiro tabu ainda. Né? Falar ou não falar? Será que falando eu aumento, eu fomento? Essa campanha ela é absolutamente importante do Setembro Amarelo, das instituições que trabalham na prevenção ao suicídio, não é? Quem trabalha na linha de frente, acredito que muitas vezes a Renata também lidou com pacientes nesse sentido, não é? E o esclarecimento ele salva vidas, né? Eu tenho um contato direto com o pessoal do CVV ultimamente, porque me toca muito essa campanha do Setembro Amarelo, e a Isilda também havia perguntado se essa questão da campanha é só conscientizar. É conscientizar e, acima de tudo, alertar. Mais para frente eu vou até, se vai chegar a hora da gente falar, né? Mas o Setembro Amarelo não é à toa porque é amarelo, né? Existe aí várias teorias, mas dentro da minha área de conhecimento se explica muito a questão do amarelo, da questão do alerta, né? Já explica já, já explica já, porque a curiosidade fica grande. Olha, eu sou terapeuta, né? A Simone, eu estou tendo a grata oportunidade de conhecê-la agora, né? E eu sou, para quem não me conhece, sou cromoterapeuta, sou terapeuta integrativa, eu trabalho com várias técnicas, mas hoje eu trabalho bastante com a cromoterapia científica, né? Eu estudo profundamente, eu tento estudar quais as consequências mentais, quais as consequências emocionais que esse campo terapêutico pode ajudar. Então, na psicologia das cores, né, um segmento da cromo que a gente estuda, o comportamento humano influenciado pelas cores, o amarelo é a cor a mais clara de todo o espectro visível, tá? Então, ela é usada nas ruas, você vê nas rodovias aquelas placas, sabe, Zilda, quando você está dirigindo na estrada e vê uma placa à distância, aquele pontinho amarelo, você pode se preparando que é para uma curva sinuosa.
o amarelo de fundo e o preto, eles são atraídos, são mantidos informados para o cérebro de modo a informar o alerta, de dar o alerta. Então, há várias teorias para isso, né? Por exemplo, uma teoria de que um jovem adolescente nos Estados Unidos, infelizmente usou um carro amarelo, né? Ele pintou o carro de amarelo, um Camaro que ele tinha, enfim, e se suicidou com aquele carro numa forma de chamar atenção, como alerta. Há várias teorias sobre isso. Eu pesquisei com a CVV qual é a fonte do porquê do Setembro Amarelo, mas também, conversando com pessoas que trabalharam na campanha, me disseram que eu acho que é a teoria que mais me parece viável, que o amarelo é alerta. Você pode ver que até no jogo de futebol, quando o jogador é advertido, está aqui o cartão amarelo. Você pode ver que a bolinha de tênis, por exemplo, visualmente falando, aquela bolinha que vai para lá e para cá, ninguém enxerga, antes era branca, mudou para amarelo, não é à toa, porque o nosso cérebro capta a informação do amarelo com mais rapidez. Tá? Então, o Setembro Amarelo, sem dúvida nenhuma, é um alerta. Eu vim até de amarelinho para a gente visualmente falar, olha, isso é importante. A gente tem que usar as cores de forma consciente, né? E que bom que escolher... Olha lá, a Isilda com amarelinho. Eu tô amarelo. É para alertar o que eu tenho que falar. Né? Então, a cor da inteligência, né? A gente usa isso. O estudante que tem provas, né? A gente indica, meu filho é hiperativo, ele tem dislexia. A gente, nossa, como é eficiente o amarelinho perto ali, não deixa, né, perder a atenção. Então, sem dúvida nenhuma, uma cor que, além disso, é linda, que eu adoro muito, mas que também traz uma alegria, né? Traz vida, lembra a luz do sol. Sol que lembra a vida. Talvez aí, toda essa comparação, e que bom que essa cor motiva a campanha nesse sentido, né? Pois é. É interessante que eu, quando criança, eu ouvi dizer que o amarelo é a cor do desespero. Não é uma verdade. Então, é o alerta, né? É o alerta para que você não entre em desespero. Pode ser por aí, né? Tem gente que se irrita com o amarelo, mas aí são outras informações, né? Por exemplo, se você não está legal num dia, né, emocionalmente abalado, como muitos de nós ficamos, aquele dia cinza, né? Você fala, hoje eu não estou bem, eu assumo que não estou bem. Muito dificilmente, muito provavelmente, você não vai conseguir usar uma roupa nessa cor, porque ela te incita a comportamentos mais exteriores, mais vivos, mais alegres, né? Então há um choque aí de sintonia, mas na verdade mental, sentimental, por assim dizer. Há todo o estudo atrás, tá, gente, de trás disso. É o estudo da psicologia das cores, é muito mais profundo, porque o nosso tempo aqui é limitado. Eu dei um rasante só para vocês entenderem do que a gente está falando. Mas é uma cor impressionante na hora de um tratamento nesse sentido. É legal porque a Renata está aqui, e eu gosto quando isso acontece, né? Porque junto com os conhecimentos das terapias que a gente traz estudados seriamente, no meu limite, que passa a ser do tratamento que eu devo encaminhar para um psicólogo, ela agora aqui vem compondo essa equipe multidisciplinar que a gente tanto precisa, né? É interessante esse acompanhamento. Então, que bom, Renata, você aqui hoje trazendo esses conhecimentos em um assunto tão delicado, né, Isilda? Pois é. Renata, geralmente, quem tem a tendência suicida tem um quadro de depressão ou transtorno mental de base. Isso é certo? Ou existe alguém que possa cometer esse ato ou tentar esse ato sem que ele tenha já alguma coisa antes, ou algum problema de psicológico, ou alguma coisa desse tipo, né? A maioria das ocorrências de casos de suicídio, elas estão sim relacionadas a transtornos mentais, mas não é um fator determinante. É sim um fator de risco, mas não determinante, porque aí pode também ter uma questão de impulsividade, não necessariamente um transtorno mental basal associado. É possível determinar o perfil de quem tem tendência a cometer suicídio? Assim, dá para ter isso? Porque isso seria uma coisa muito boa. Vamos usar como que é aquele aparelho lá do nosso lado, psicoscópio, né? Psicoscópio, que acho que é... que eles percebem o que a gente pensa, o que a gente sente, né? Mas nós ainda não temos aqui, né?
Olha, Isilda, eu acho um pouco delicado pensarmos em perfis de pessoas, que isso poderia tornar algo muito estigmatizado, digamos assim, e até mesmo, às vezes, intensificar o tabu que temos na nossa sociedade. Mas a gente pode pensar, sim, em algumas linhas norteadoras de fatores de risco. Então, transtornos mentais prévios de base, históricos psiquiátricos na família, situações sociais. Enfim, nós podemos pensar em algumas questões. Os recursos de enfrentamento que essa pessoa utiliza nas adversidades e eventos estressores da vida dela. E também um elemento que a gente não pode deixar de citar, que é extremamente importante, é uma tentativa prévia de suicídio. Esse é um elemento muito importante e um fator de risco seríssimo para podermos ter esse olhar mais cuidadoso. A gente pode dizer que eles podem demonstrar alguns sinais, é isso, Renata? Perfeito. Eles podem apresentar alguns sinais verbais e não verbais, né? Então, o intenso sofrimento, que ele pode ser verbalizado ou não, é sempre bom ficarmos atentos aos comportamentos, alterações de comportamentos, ou às vezes algo mais exacerbado, um distanciamento social mais intensificado, ou algo do gênero, movimentações de contas bancárias que não são usuais, frases relacionadas a questões de finitude da vida, de desvalidação da vida. Então, não sinto que eu sirvo para mais nada, minha vida não vale mais a pena. Enfim, depende de cada sujeito, mas é sim sempre importante esse olhar para situações divergentes e diversas do cotidiano daquele sujeito. Certo. Raquel, o autoconhecimento, aí a gente pode falar um pouquinho, tanto de terapia quanto de espiritismo, porque o espiritismo também te leva ao autoconhecimento, te fala da importância do autoconhecimento. Então, no que o autoconhecimento pode colaborar na prevenção do suicídio? À medida em que nós vamos entrando em contato com a nossa essência, né, com quem realmente a gente é lá dentro, à medida em que a gente consegue entender quais são os nossos pontos fortes, quais são as vulnerabilidades que ainda moram e são abarcadas, aportadas em nós, à medida em que, então, eu vou tirando um monte de situações que já não fazem mais sentido para mim, eu vou vivendo a vida que realmente faz sentido, é o que Cristo fala, né, no Evangelho, né, Isilda? Conheceis a verdade, ela vos libertará, a verdade da alma, né, pela lei do amor. É toda uma conjuntura de prática das leis universais, né? Então, o autoconhecimento, o espiritismo, ele tem tudo a ver, justamente porque vai nos colocando em contato com a nossa consciência espiritual. Então, à medida em que nós também vamos entendendo que nós somos realmente viajantes no tempo, né, espíritos em evolução, e que a gente não precisa se ligar com o que é perene, com o que passa, com o que estraga, então eu passo a viver com mais qualidade de vida. Eu conheço melhor meus recursos naturais, as minhas potencialidades, né? E a sua pergunta anterior foi muito legal quando você falou assim, o isolamento social agravou essa situação, a quarentena agravou a situação do suicídio, as pessoas passaram a se enfrentar mais? Digo que sim, porque foi uma chance única da gente conviver com a gente por mais tempo. Então, parece que a pandemia tirou a gente de fora para viver a vida de dentro. Dentro da nossa casa? Não, muito além disso, dentro de nós mesmos. Então, quem não se enxergava passou a se enxergar, e o problema passou a ser que a gente começou a olhar no espelho, um chamamento para a gente não conseguiu se enxergar. A gente não conseguiu se definir, mas quem é essa pessoa que mora aqui? Oi, estranha. Oi, Raquel. Quem é você, né? Então, a pessoa com quem você mais conviveu, além da sua família, além do bem-ê, né? Ter que, né, Isilda, você sabe bem disso, né? Conviver com bem-ê, né? Aquela coisa de superar certas coisas, que eu sei, a gente conversa nos bastidores, né? Mas, sobretudo, a importância de lidar com você. Esse foi o maior agravamento, né? A gente nunca foi chamado a ver a vida de dentro. Olha, eu acho que a gente vai começar a entender o que é autoconhecimento, porque está todo mundo perdido também nisso. Eu não sei quais as impressões da Renata acerca disso. E quando as pessoas vêm para mim e falam assim, eu não sei por onde começar. Está na moda falar em autoconhecimento, eu não sei como me conhecer. Me ajuda? Qual é o primeiro fio dessa trama? Né? Eu acho que o primeiro desafio está sendo esse. Né? Tá bom, eu quero me conhecer, bacana, já entendi. E agora? Eu faço o que de mim? Esse balanço eu acho que a gente vai ter quando aprendermos, né, a entender que eu posso viver a vida de fora sem me perder na vida de dentro. Aí a gente pode dizer que a gente está se conhecendo melhor. São vários os enfrentamentos, né, Isilda? Isso, verdade. Uma coisa que eu quero dizer para vocês é assim, se vocês quiserem
completar, acrescentar alguma coisa que uma falou, põe o dedinho aí e fala, tá bom? Eu queria perguntar para a Renata até, né? Desculpa, Isilda, que como terapeuta, eu sempre encaminho para os amigos psicólogos aquilo que... as primeiras perguntas são físicas. Você tem acompanhamento médico, né? O terapeuta de verdade, né, responsável, ele faz isso. Então, assim, olha, tem a Renata, conheço a Renata, vai lá, fala com ela e tal. Por quê? Porque foge do meu know-how, né? Então, como é que as pessoas estão chegando para você, Renata, nessa questão do próprio psiquismo, né? Nessa busca do autoconhecimento, o que está sendo mais difícil para elas na sua percepção? Ótimo, Raquel. Complementando a sua fala, que eu concordo plenamente, eu penso que, para além dessas dificuldades que estamos enfrentando, esse momento pode ser renovador, motivador de mudanças positivas aí, desde que possamos entrar em contato, sim, com quem somos e principalmente com aquilo que gostaríamos de obter em nossas vidas, não no sentido material, mas das mudanças positivas em prol da nossa saúde física e mental. Então, as perspectivas de vida, o que nós temos como ideais, qual o sentido atribuído para a nossa vivência. E é exatamente isso que tem surgido na minha prática, tanto do hospital quanto do consultório, é exatamente isso. Há um vazio existencial em muitas pessoas, mas que ainda esse momento trazendo muito sofrimento, ele tem permitido que as pessoas façam revisões de ações prévias e condutas com relação ao futuro que podem ser muito benéficas e organizadoras com relação à vivência de sofrimento e adversidades. Vamos ver o que o nosso público está falando aqui para nós. A Isabel Cristina Barbosa está dizendo: boa tarde, amigas. Ela é de Salto Grande, São Paulo. Andréa Nunes, a Lúcia Okada, a Eliette Miranda estão dizendo boa tarde para nós. A Anitta Nack, Iracema Solange, boa tarde, de Natal, Rio Grande do Norte. A Silvia diz assim: vai ser uma tarde maravilhosa. Que bom. A Elivânia diz assim, Elivânia Tavares: o mais difícil de atender com as campanhas é a limitação que ainda temos do assunto. Suicídio está atingindo todos os públicos. Muito triste, já perdi amigos pelo suicídio e não compreendemos o porquê. Jesus tenha misericórdia. Então, essa é a importância de nós comentarmos sobre o suicídio, né? Quando o Espiritismo nos fala que a primeira consequência do suicídio é a terrível constatação de que a vida não acabou, né, e que ele continua vivo, e que os problemas que ele achava que iam ser resolvidos não foram resolvidos, né? Então, é interessante as pessoas saberem isso. Eu acho que quando nós temos a consciência do que é a vida, de como funciona a vida, né? Que existe uma lei da reencarnação, que existem consequências de tudo que nós fazemos, e que esse ato, né, apesar de não querermos julgar ninguém, não temos esse direito, né? Cada um é uma pessoa, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua evolução, né? Mas tem consequências, tudo que nós fazemos. E uma dessas consequências do aborto é o sofrimento contumaz, né? Um sofrimento grande, porque a primeira é uma decepção enorme, porque ele não consegue o objetivo dele, né? Acabar com a vida dele, porque ele continua a viver. Então, eu acho que é importante da gente estar falando de todo esse assunto, e várias vezes no ano, não só no Setembro Amarelo, né? É para que as pessoas possam ajudar as outras que têm essa tendência, que demonstraram uma insatisfação da vida, né, para não fazerem isso, não se comprometerem com a vida, não se comprometerem com a lei divina, né. Então, aí eu começo com você de novo, Renata, e depois a Raquel, se quiser falar das terapias, você também fala, tá, Raquel? Não precisa me esperar. Quando que aquela pessoa tem a tendência, ou que tentou o suicídio, qual que é a primeira coisa a fazer, né, Renata? Lógico que é pedir ajuda, mas o que a psicologia, o que a medicina, o que podemos fazer por essa pessoa, né? Uhum. Pegando como gancho um elemento muito importante que você trouxe, Isilda, é a questão de, independente de ser um profissional ou não, no caso um profissional da saúde mental, já tem esse exercício da escuta com cuidado mais
fortalecido, digamos assim, mas é importante que a rede de apoio, os familiares, as pessoas que estão próximas desse sujeito, em primeiro momento, promovam uma escuta sem julgamento, né? Que é isso que vai ajudar com que a pessoa consiga se expressar, é ter uma validação daquele sofrimento, daquelas emoções, e, por conseguinte, um acolhimento desse sofrimento. Posteriormente, é de suma relevância encaminhar essa pessoa para um suporte profissional, para que ele seja avaliado por um profissional da área da saúde mental. Seja ele um psicólogo, um psiquiatra, a depender da demanda. Não necessariamente ele vai precisar da entrada do psiquiatra, mas que sim é necessário a avaliação de um profissional da área da saúde mental. Raquel, você quer comentar alguma coisa? O que, por exemplo, a sua terapia interativa, né? A terapia interativa que você pratica pode ajudar, né? Isso é muito legal, Isilda, porque a gente está caminhando para algo muito, muito bacana, que é a integração dessas práticas. Desde 2006, em todo o Sistema Único de Saúde, né? Nós temos hoje mais de 29 práticas autorizadas dentro do Sistema Único de Saúde. O que acontece é que, pelo menos em São Paulo, ainda falta implementação em termos de regras de Estado, né? Eu estou acompanhando, porque eu faço parte de vários grupos aí, juntos com profissionais da área da saúde, que a gente acompanha de perto a implementação em municípios e agora no estado de São Paulo inteiro. Isso está acontecendo exatamente agora. Tá? Existe um programa sendo instituído para que isso vire cada vez mais realidade. Onde eu quero chegar? O mais legal é que a gente está trocando ideias, então, com os médicos, né, com psicólogos, com psiquiatras, e a cada vez mais nessa integração, mostrando que a maior prevenção que a gente tem que fazer, além do suicídio, é da falta de, aquela sensação de vazio, né? Daquela falta de si mesmo. Então, no que é terapia, nas terapias integrativas, nós podemos ajudar. Junto com os psicólogos, veja, junto, não separados, tá? Terapeuta não faz milagre, o psicólogo também, se não tem o querer, obviamente, do paciente, mas juntos é aquela história, nós somos muito mais fortes. E nós vamos providenciando essa ajuda já na linha de frente. Quando a pessoa chega, a gente faz uma anamnese muito bem feita para dizer o seguinte, olha, o que está te faltando? De onde vem esse vazio? E nós vamos tentando preencher essa pessoa dela mesma, né? E com a prática de espiritualidade. A gente está falando de espiritismo e prática de espiritualidade, quer dizer, em contato com ela, com algo que preenche forças que há muito tempo ela não tinha noção que estava em falta, né? Aquela história já no espiritismo, nem só de pão vive o homem, como Jesus traz para a gente no Evangelho, não é, Zilda? E o que se revela hoje, nem só de pão vive o homem? Essa falta de energia, de estar em contato consigo. Então, as terapias, resumindo a sua pergunta, né, respondendo, na cromoterapia, por exemplo, eu faço uma anamnese e chego num plano de tratamento de modo a preencher, ajudar a pessoa a se preencher dela mesma. E eu uso as cores para isso, incitando movimentos e encorajamento que ela faz tempo que não tinha acesso. Tá? Então, é nessa busca que as pessoas estão se reencontrando com as terapias. E está sendo maravilhoso, cada vez mais uma realidade. O bom é que os profissionais da área da saúde também estão integrando esse movimento. E que bom, as pessoas estão querendo, sim, melhorar. Isso é maravilhoso. Pois é, acho que nós estamos num tempo mesmo de transformação, então nós estamos, aqueles que já percebem essa necessidade, que já têm essa consciência, estão atuando cada vez mais, né, porque nós estávamos um pouco modestos, um pouco silenciosos, agora a gente está começando a tomar volume, então acho que isso é interessante, né. Agora, Renata, por que o suicídio entre jovens de 15 a 19 anos tem crescido tanto no Brasil? Porque o jovem, né, o que leva um jovem de 15 anos que, sabe, eu lembro de mim, com 15 anos eu estava no auge da minha alegria, né? Estava tudo ótimo, né? Jogava, praticava esporte, já paquerava os garotinhos da escola, no clube. Estava tudo ótimo, não tinha muito problema, eu não tinha tanta facilidade como se tem hoje, porque hoje tem muita facilidade para os jovens, né? De tudo, eles têm facilidade em tudo. Mas eu era tranquila, feliz, né? E hoje, por quê? Que eles têm muito mais do que eu pelo menos tinha com 15 anos, né? Porque essa coisa do suicídio, né? Nós temos no centro, teve uma aluna que o filho cometeu o suicídio com 16 anos, né? E não se sabe por quê.
queria saber por quê, né? Então, é uma questão, assim, que causa um sofrimento, principalmente para quem é mãe, né? Eu fico imagina um filho meu, né, nessa situação. A mãe se culpa, eu acho que a mãe se culpa por conta disso, né? Então já fala tudo isso aí para nós, Renata. Isilda, muito triste, realmente, esses dados são verídicos e infelizmente houve um aumento aí nas taxas de suicídio com relação ao público infantil e de adolescentes. Isso em função de possíveis transtornos mentais que não foram devidamente diagnosticados e tratados nessa faixa etária, tanto na infância, adolescência, quanto adultos jovens. E concomitantemente também o uso abusivo de substâncias. E particularmente, né, uma opinião minha, assim, penso que também a ausência ou a questão assim de uma falta de rede de apoio com relação à família, essa pessoa se sentir pertencente e acolhida, também pode ser um fator que, porventura, gere uma questão aí, um comportamento suicida. Entrando na questão das pessoas que ficam após um suicídio, nós podemos tratar de dois aspectos, da prevenção e da pós-venção. A prevenção são as coisas que são feitas no antes, né? Tudo aquilo que a gente pode fazer para evitar que uma pessoa cometa o suicídio. Eu sempre brinco que é previsível, porém não é... A gente não consegue saber exatamente o momento que a pessoa vai fazer, não é prevenível, ao contrário, prevenível, mas porém não é previsível, tá? Então, num primeiro momento, temos isso. E a pós-venção, que é o trabalho realizado com as pessoas que ficaram, os familiares, os amigos, que também vão precisar aí de suporte da saúde mental. Certo. Agora, por que, aí aproveitando ainda você, Renata, por que, não sei se existe um porquê, né? Um grande número de pessoas, quando se referem ao suicídio ou tentativa de suicídio, né, elas falam que é um ato uns falam que é um ato de covardia, outros falam que é um ato de coragem, né? E muitos só criticam ao invés de colher. Isso tem uma explicação pela psicologia? Eu penso que isso vai muito de encontro com a falta de conhecimento com relação a essa questão, Isilda. Então, quanto mais falarmos sobre, mais as pessoas vão ter acesso ao conhecimento e as formas que elas conseguirão fornecer um devido amparo. É uma questão difícil, realmente, porque vai de encontro com a finitude e o desejo de uma pessoa colocar fim ao sofrimento e não à vida, porque o suicídio é isso. É um sofrimento tão intenso que a pessoa não vê mais nenhuma perspectiva, há uma crise existencial tão profunda que, na verdade, a pessoa comete esse ato no sentido de tentar extinguir o sofrimento e não a sua própria vida. Ele não tem essa noção, né, de que para tirar o sofrimento ele está tirando uma vida que é tão importante. E aí Exato, ele a vida dele, né? Exato, ele pensa que não tem mais nenhuma possibilidade, a única possibilidade é a morte. Muito bom. E aí, qual que é assim, agora para vocês duas, né? Qual que é a importância, então, da família no contexto geral, antes, depois, né? Porque as famílias também sofrem muito. As famílias se desesperam, se revoltam, né? Então, o que fazer com essa família que passou por essa experiência, né? Começa você que está aqui primeiro comigo aqui. Eu estou vendo você. Tá joia. Tá joia, então. Num primeiro momento, como eu havia mencionado, Isilda, é realmente essa questão de ampliar a possibilidade do diálogo dentro da família, né? Acolher esse sofrimento, perguntar para esse ente, olha, venho percebendo que você está de tal forma, o que está acontecendo? Promover um espaço continente para que essa pessoa consiga se expressar. E, consequentemente, também essa família auxiliar no cuidado, porque, às vezes, essa pessoa está tão desorganizada emocionalmente, psiquicamente, que ela não consegue nem se dar conta de como pedir ajuda. Então, é por isso que é importante o olhar cuidadoso dos familiares. E com relação após o ocorrimento, né, após a ocorrência do suicídio, é que essa família procura estar unida, procure se fortalecer e procurar, sim, pessoas que possam ampará-las e profissionais que possam dar continuidade ou fazer uma avaliação, se necessário, um plano terapêutico para eles. Muito bom. Raquel?
Pois é, né? Quando a gente fala de família, a gente entra em multiversos, né, meninas? É algo extremamente delicado falar de instituição familiar, porque eu lembro muito quando, né, na minha educação, o pessoal falava assim na minha casa, né? Cada família tem um sistema. Aí eu pensava, mas que sistema é esse, né? Que sistema é esse? Eu, criança, não entendia. Aí você vai crescendo, você vai vendo, exatamente. Cada um tem uma tradição familiar muito peculiar. Alguns cuidam mais uns dos outros, é como na sociedade, uns se importam mais que outros, infelizmente, não sejamos ingênuos, né? Há conflitos familiares muito grandes e aí o abandono é uma marca característica, a agressividade, os abusos. Então, falar de família é algo realmente que não é aquele conceito de determinada margarina de televisão, onde está todo mundo sorrindo, né, e tudo mais. Há as famílias, graças a Deus, harmonizadas e abençoadas, mas naquelas em que há quatro paredes acontecem coisas que até Deus duvida, esse jovem, ele fica à mercê de quem? Nem dele mesmo, porque ele não se conhece. Que adolescente é equilibrado? A não ser aquele, sabe, que vem com uma missão iluminada e fala, eu sei quem eu sou. O adolescente, de per si, ele é realmente um ser, tadinho, procurando o próprio nariz, né? E vai tentar achar lá para os 28, ele falou, opa, estou começando a me encontrar aqui. Aos 30 ele começa a ter alguma noção. Raquel, você está falando por você? Pode ser, porque realmente na minha adolescência, eu como a Isilda, queria brincar, queria fazer, mas quando a gente passa no tempo, a gente entra num outro conflito também, né, meninas? Que eu acho que na questão do suicídio foi agravante na nossa atual sociedade. Nenhuma família hoje está preparada para a nossa atual juventude. Nenhuma família hoje, por mais amor que se tenha, está realmente comprometida com as necessidades da atual juventude. Primeiro que entregaram para essa atual juventude uma tecnologia que não existia antigamente. Na época da Isilda, ela se preenchia de outras coisas. Eu não estou dizendo que tecnologia é ruim, mas eu vejo muito jovem com a cara no celular o tempo inteiro, até comendo, né, jantando, almoçando, não se preenchendo de outras coisas, a não ser de informações que a mídia pela internet traz. Estou dizendo que é ruim isso? Pode ser que sim, pode ser que não. Até nós, na fase adulta, a gente fica ainda perdido no manuseio da internet, não é? Então, eu achei legal que a Renata falou assim, olha, pelo contato de substâncias, o mundo das drogas, né, atingiu muito os nossos jovens, até acho que por decorrência desse afastamento da família e não ter acesso de uma forma mais saudável, modo a completar esse ser, né, distúrbios mentais não identificados. Eu agora vou falar como leiga, porque a fala é tua realmente, Renata, e eu aceito e respeito totalmente. Mas eu não sei até que ponto a gente pode chamar de distúrbios mentais não identificados se a própria falta de amor, né, nessas famílias não se estruturou. Então, talvez, eu acho que realmente a ausência do familiar ela é traumática. Eu li, Renata, esses dias, uma psicóloga, né, dizendo num artigo muito interessante, dizendo que o filho que não tem o apoio do pai ou da mãe, ele vai para a vida na fase adulta com efeitos parecidos com o pós-guerra. Ele cria um trauma, um vazio tão grande, e nas terapias, tratando pacientes, eu já vi essas características muito marcantes. Né? Pessoas adultas, já até resolvidas profissionalmente, mas não emocionalmente. Quando você vai ver, era a ausência do pai, era a ausência da mãe, enfim. Isso ainda é uma marca, nós estamos tentando nos achar, mas a nossa sociedade tem que considerar, acho que muito modestamente falando, mas muito seriamente falando também, reconsiderar o rumo de como nós vamos lidar com a nossa juventude, porque a cada pessoa que a gente perde potencial humano, isso é grave, né? A gente perde criatividade, capacidade de criação, de aprimoramento do mundo. A gente está perdendo os nossos jovens, infelizmente. Isso é grave. Olha, tem um WhatsApp aqui. Você quer falar, Renata? Gostaria, perdão. Se eu puder, só para complementar a fala. Depois eu tenho uma pergunta para vocês. Tá aqui. bom, tá joia. Raquel, eu entendo o que você diz em relação à falta de amor, né, no seio familiar, no nicho familiar, mas um fato é que não necessariamente um indivíduo que não teve esse suporte familiar vai desenvolver um transtorno mental. Há um aumento da possibilidade como fator de risco com relação a este aspecto? Sim, sem dúvida, mas não é algo determinante. O que eu penso também que vem acontecendo muito na nossa geração é um alto índice de exigência com relação a todos os âmbitos da nossa vida. Então, nós temos que ser extremamente funcionais, temos que ser bons profissionais, bons cônjuges, bons pais, enfim, nós somos exigidos constantemente ao nosso limiar, nosso limite. E
nós não somos feitos para isso. Nós conseguimos nos dedicar, em certa medida, às coisas, desde que seja com equilíbrio e desde que seja feito de forma saudável. Legal. Olha, tem uma pergunta. Quando eu falei, desculpa, Isilda, quando eu falei de amor, aí é viciada pela linguagem espírita, tá? É que pra gente a lei do amor cura tudo, então me desculpe aqui essa colocação, mas não no sentido da técnica, tá? Que é sua totalmente. Tá? Obrigada pelo esclarecimento. Olha, tem um WhatsApp, a pessoa não se identificou, e ela diz assim: por 2 vezes meu sobrinho falou, eu não sei o que eu estou fazendo aqui nessa vida. Você nem pode falar nada porque esses jovens já demonstram nervoso e não dão abertura para continuar o assunto. Se eu for falar com a mãe dele, ele vai achar que eu estou louca, né? Se intrometendo e assim, a vida dele, né? Ou sem noção. O que fazer com um jovem desse, que diz para a tia que ele não sabe o que está fazendo nessa vida, né? Complicado isso, hein? Sim, como a Raquel havia dito anteriormente, realmente, né, a fase da adolescência é muito difícil para todos, né, uns mais, outros menos. Nós temos que deixar aquele corpo antigo, né, do jovem, da criança, tanto físico quanto emocional, ocupar um novo lugar aí na sociedade. Enfim, há uma série de perdas e que é natural que esse sujeito tenha algum tipo de desafio aí para enfrentar e, por conseguinte, alguns aspectos emocionais que ele apresente. Eu sempre penso que trabalhar com adolescentes é um desafio, mas também é um prazer muito grande. Isso falando do ponto de vista profissional, mas a gente pode ampliar isso também para o ponto de vista pessoal. É importante que a gente entre no universo desse sujeito, que a gente consiga, num primeiro momento, se vincular com essa pessoa, que ele tenha em você uma figura de confiança, uma figura em que ele possa ali se expressar. Porque realmente, senão ele pode sentir esse posicionamento do sujeito como algo invasivo, ou que não sabe do que está dizendo, ou sendo criticado. Enfim, se aproximar dessa pessoa, entender o universo dele. E aí, num segundo momento, aí sim, promover um espaço de escuta, deixar uma abertura para que essa pessoa se expresse. Olha, tem um monte de pergunta aqui, nós vamos ter que fazer mais um programa, porque tem muita coisa. Eu acho que esse aqui, só para encerrar, esse tem que encerrar porque não dá. É um garoto de Franca que tem 13 anos, está desaparecido, saiu para ir até um mercado e tomou outro caminho e sumiu, fazem 21 dias. Né? Então, ele tem uma dificuldade da pandemia com os pais tiveram que trabalhar mais, tiveram que, enfim, não tiveram tanta possibilidade de vigiá-lo, a pessoa cita aqui, né? Então, ela diz assim, ele é um bom filho, é um bom aluno, será que ele surtou porque ele não quer voltar para casa, tem notícias que ele está numa outra cidade, mas não faz contato com a família até o momento. Pode ser um rapaz que surtou, que teve essa questão que o ouvinte aqui faz, né? Ela é de Franca. Delicado, né? A gente precisa entender melhor aí o que aconteceu, o histórico de vida dessa pessoa, o histórico de saúde mental, o contexto em que essa pessoa está inserido. É um assunto extremamente delicado para podermos tratar dessa maneira, eu diria até superficial, se eu fizesse qualquer tipo de avaliação, Isilda. Olha, é uma pena que hoje a gente tem pouco tempo, né? A gente já está com pouco tempo. E tem uma outra questão aqui, que ele fala, boa tarde, meninas, do ponto de vista, uma maneira de iniciar o autoconhecimento, Raquel, ela está te ajudando aqui, ó, a pessoa, é ficar prestando atenção se agimos ou reagimos com as pessoas e com as situações que vêm de encontro a nós. Observar sentimentos, corpo. Quanto damos importância do que vem do outro, creio que isso é o vigiai, literalmente perceber atitude ou reatitude, né? Muitos suicídios também acontecem por vingança e amor adoecido. É isso mesmo, é a Solange de São Paulo. Assim, são vários os motivos que levam uma pessoa a se suicidar, mas na verdade, se você fuga do sofrimento, como você disse, né, Renata? Então, eu acho que hoje nós temos que... Hoje a gente vai ter que agora resumir, nós temos 2 minutos, é isso que estão me dizendo aqui, que nós temos 2 minutos para encerrar o programa, né? Não vai dar para a gente falar muito mais. Então, eu acho que nós vamos nos comprometer a voltar a falar sobre esse assunto, porque é um assunto bastante importante, né, para as pessoas que estão sofrendo com essa possibilidade, né, tanto na tentativa quanto na concretização do ato, né,
Então, e no fato de prevenir também, eu acho que é isso. Essa é uma importância. E entra, inclusive, numa questão de saúde pública, Isilda. Sem dúvida. Essa métrica toda aponta para cada... Infelizmente, o que você disse, né, Renata, cresceu entre as crianças, né? Algo extremamente grave nesse sentido. Então, é um alerta e que a gente possa lembrar hoje que vale a valorização da vida, né? A vida é a melhor saída. Aliás, é a única, né, Renata? Eu acho que a Isilda parou aí pra gente. Bruninha, fala pra gente aqui se a Isilda volta ou não, se a gente está no ar ainda e se pode terminar, encerrar aqui o programa. Mas essa questão é sempre muito válida, Renata, e a tua participação aqui só iluminou essa situação. Acho que dá tempo, olha, só compartilhar com vocês para dizer que existem coisas boas também. A Elivânia Tavares diz assim: 2 situações na minha vida já pensei em suicídio como resolução. Graças a Deus não consegui. Conheci a doutrina espírita, as respostas que necessitava. Hoje vivo muito mais tranquila. Isso é uma coisa boa, gratidão, isso é bom, né? Bom, deixa eu ver se nós temos que falar tchau já de cara, né? Porque a minha tá aqui, tá mandando a gente encerrar. Raquel, rapidinho para você encerrar e a gente volta outro dia. Olha, muito obrigada. É um tema realmente muito importante. Gente, valorize a vida, que é o melhor que você tem. Viva com alegria. Procure preencher seus vazios. Deus te ilumine hoje e sempre. Seja feliz. Obrigada, meninas. Renata. Obrigada, meninas, pelo convite aí, foi muito prazerosa a nossa conversa, e eu acho que vale mais uma vez, aí temos ainda muitas questões aí para conversarmos. Isso mesmo. Olha, eu agradeço muito essa oportunidade de estar com vocês. Hoje não deu nem tempo de fazer todas as perguntas, mas a gente volta a falar sobre esse tema numa próxima oportunidade. Agradecemos a você que sintonizou, que esteve conosco, que nos fez companhia. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, mais um Espírito de Mulher. Tchau, meninas. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Você acompanhou Espírito de Mulher.